Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentir toda a paz, toda a serenidade que nos envolve, sentindo o nosso anjo guardião. E o nosso anjo guardião vai nos envolvendo em muita paz, em muita serenidade, em muito fortalecimento. Nós vamos sentir agora a equipe do Pingo de Luz, os guardiões, adentrando o nosso lar, fazendo uma asepsia muito intensa, com redes em forma de tela metálica, o violeta que vai transmutando toda a negatividade, os medos, as inseguranças, o cansaço do dia, as angústias, a tristeza, tudo isso vai sendo retirado, transmutado pelo violeta e o verde. A segunda rede em forma de tela metálica vai limpar, para que assim nós possamos sentir a energia iluminada do plano superior, que possamos assim nos confraternizando com toda a equipe do Pingo de Luz, Ruiz, Eliamar, Zé, Sete Flechas, Lua, Maria do Rosário e tantos outros irmãos que trabalham junto conosco. Essa caravana de amor, de luz, unidos que estamos, nós vamos a Maria, essa mãe amada, que nos envolve com seu manto de luz e com seu amor, tocando o nosso coração, tocando a nossa mente. E mais abertos, mais fortalecidos, nós vamos até Jesus. Mestre, aqui estamos e sentimos o teu coração, esse pulsar que nos acalma, que nos sustenta, que nos fortalece. Mestre, nos leve ao Pai Criador, onde agradecemos o dom da vida, essa oportunidade bendita de estarmos aqui, unidos nesse ideal, de aprendermos uns com os outros no dia do acolhimento de amor e com as radiações. Muito amparo, muita luz e muita fé. E assim dizemos, num só coração: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que possamos nessa noite ter uma noite de muito aprendizado e que a sala de radiações se fortaleça na luz, na fé e no amor, envolvendo todos os médiuns que ali estão. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Para vocês também, obrigada. Todos bem? Todos bem. Tudo bem. Como passamos a semana?
Bem, Como foi esta semana? ótimo. Sem problemas nenhum, né, Cláudia? Bem? Todos bem? Tudo bem. É bonitinha. Então, tá bom. Então, vamos lá. Na leitura de hoje, leram o trecho de hoje? E aí? Dá para pensar bastante? Muitas reflexões? Então, vamos lá. Quando vocês começam nesse silêncio, nossa, uma benção. É que pegou lá dentro, sabe? Bem lá no fundo, sabe? É? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, nós vamos do livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca, cultivar o Espírito Divino em nós. Em toda alma humana, 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. A outra interna, profunda, imutável, e ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Leon Denis. Leon Denis, ele encarnou na Terra em 1846. Ele e Kardec, eles tinham assim, ele seria, se não desse certo com Kardec, né, na divulgação do espiritismo, ele seria o substituto. Porque a espiritualidade, em todo o trabalho que a gente nunca faz esse trabalho sozinho. Nunca somos os únicos a vamos estar assim, estar à frente de um trabalho, a puxar esse trabalho, a dirigir esse trabalho. A gente sempre necessita de uma outra pessoa, né? Porque 2 cabeças pensantes é muito melhor. E o Leon Denis fez um bom desenvolvimento, sim. Esse livro, o Problema do Ser, é muito interessante. Foi escrito lá no início de 1900, vamos dizer assim. Mas se a gente for ler, é muito atual, até agora. Traz muitas reflexões. Não é pura filosofia, não. Tem muito da filosofia, mas faz a gente parar para pensar realmente nesse ser. E esse ser somos nós. Numa tentativa de simplificar o entendimento do nosso psiquismo, podemos dizer que ele se estrutura em 2 níveis. O ego, também chamado do eu inferior, e o eu superior. Alguns denominam de self, eu profundo ou ser divino. Imaginemos 2 esferas concêntricas, figurando o eu superior como o núcleo central, envolto pela circunferência do ego. Essas estruturas se expressam e se interpenetram em níveis diferentes, a depender do grau de consciência de cada indivíduo. O eu superior é a nossa essência, a centelha divina, a luz interior, o Deus interno, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus, conforme rezam as Escrituras Sagradas. Do eu superior emergem as nossas virtudes e os nossos potenciais. O nosso lado amoroso, belo, generoso, criativo, fraterno, alegre e saudável. Já o ego seria uma estrutura psíquica mais grosseira, adequada para que o espírito, na sua viagem evolutiva, possa se inferir no mundo das formas, com alguma percepção de si mesmo, e dotado do instinto de conservação, consiga lidar positivamente com os desafios do mundo exterior.
Nesse sentido, o ego desempenha fator importante para o nosso equilíbrio psicológico, pois ele nos estrutura com um sentimento de valor e competência pessoal, por meio do qual nos expressamos adequadamente no mundo físico. Numa visão harmônica, o ego deve estar a serviço do eu superior. Entretanto, em grande parte das vezes, essa harmonia é rompida, pois no dizer de Joana de Ângeles, o ego fixas constritor e passa a condição de algoz, dominando as paisagens do ser e sombreando-as para permanecer em domínio. Esse fenômeno foi descrito por Allan Kardec como sendo a fonte do egoísmo e do orgulho, a partir do qual o ego exagera e o eu fica intoxicado pelo excesso de si mesmo. Em razão da hipertrofia do ego, o eu superior permanece encoberto, manifestando-se em nós as negatividades do egoísmo e do orgulho, como prepotência, arrogância, violência, raiva, ressentimento, cobiça, insensibilidade, à dor alheia, inveja, medo, ciúme e desamor, de uma forma geral. Sendo assim, parece nítida a constatação de que grande parte do nosso sofrimento de hoje está ligada ao ego dominador, que aspira a ser o centro do mundo e aí está no controle de tudo e de todos. Nessa conjuntura, o eu superior nem sequer é percebido ou procurado, pois só nos interessam as conquistas do mundo de fora, do mundo palpável e concreto, embora sejam conquistas que dificilmente nos planificam, pois, por mais gloriosas que sejam os olhos do mundo, sempre acabaremos na condição de eternos insatisfeitos. Isso porque, no fundo, o nosso buraco é interior, é impreenchível por qualquer tipo de riqueza material. Não raro tentaremos preencher esse vazio com algum tipo de vício, com o que, na verdade, somente cavaremos um buraco ainda mais fundo para o nosso sofrimento. O nosso eu superior emitirá fortes sinais do quanto nossa alma está desnutrida e distante da sua realidade essencial. Os sinais virão de formas mais variadas, desde avisos de amigos e familiares, intuições do nosso anjo de guarda, mensagens em livros, sonhos e até em forma de doenças, perdas financeiras e afetivas, acidentes, obsessões espirituais. É nesses momentos que costumamos fazer as melhores mudanças em nossa vida. O propósito é curar o ego adoecido, até que ele se aquiete, volte ao seu tamanho natural e trabalhe para os propósitos do eu superior, aquele que sabe o que, de fato, faz nossa alma feliz. Sobre a atuação da essência divina, esclarece Leon Diniz. É somente quando este centro de ação domina o outro, o ego, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo o amor, princípio de todas as ações. Concluindo, nossos esforços devem convergir para o cultivo crescente do Espírito Divino em nós. O deixar brilhar a nossa luz, como orientou Jesus, o sentir o amor divino pulsando em nós. Nossa vontade deve estar dirigida para esse propósito.
A oração e a meditação diária são grandes aliadas na percepção da nossa natureza sagrada, a qual também irá se projetar para os demais instantes de nossa vida, a fim de que eles igualmente sejam momentos divinos e não egocêntricos. A caridade desinteressada é outra prática fundamental, por meio da qual o amor vai aos poucos impregnando os nossos mínimos gestos. Não me refiro aqui apenas aos gestos de esmola. Falo principalmente da caridade de uma boa palavra, do perdão de uma ofensa, do sorriso a quem está triste, do pão a quem tem fome, do consolo ao desesperado. Nos momentos em que consigo entrar no estado amoroso, sou tomado por uma energia tão intensa e divina que pareço estar sendo transportado ao céu. Mas o único fenômeno que ocorre, na verdade, é a expansão da minha centelha divina, ainda que de forma pequena, mas suficiente para que eu sinta o efeito benéfico de uma fagulha de luz, diminuindo o meu egoísmo. A conjunção da vontade de ser bom, da oração, da meditação e da caridade coloca nosso ser na rota de uma vida verdadeiramente mais espiritualizada. Enfim, uma vida mais feliz. Afinal, quando brilha a nossa luz, toda a vida se ilumina. E aí? Cultivar o Espírito Divino entre nós. Nós cultivamos o Espírito Divino entre nós? Boa noite. Estamos a caminho, sim. Tentamos. Estamos, sim. A ideia é essa, né? A gente entende o que é esse Espírito? Primeiramente, né? A gente precisa entender. Porque, assim, o que é cultivar? Né? Cuidar. Porque, se a gente for ver a lição, essa é a lição. Mas nós começamos o caminho, tudo bem, estamos andando. Mas nós compreendemos isso, nós sentimos Deus dentro de nós? Se não sentimos Deus em alguns momentos. de nós, a gente sente a falta dele. Aí é aí que a gente quer correr para o colo de alguém, né? Eu acho que a gente sente, sim. Se não sente, sente a vida vazia, como ele fala aqui. Porque a gente está sempre insatisfeito, a gente precisa de alguma coisa que nos chame a atenção. E a gente tem, né? Tem o nosso anjo de guarda, tem as leituras. Tá. Aí, assim, a gente vai trabalhar no individual, né? Então, assim, a Maria Rita tem nas leituras, vai buscar ali, tá? Perfeito. E aí? Porque, assim, aqui a gente vai falar do eu. Eu, né? Eu sinto dessa forma. Conseguimos compreender isso? Ó, a Maria Rita deu a forma que ela faz, tá? Então, assim, ó, vamos lá. A gente entende o que é o psiquismo? Porque a gente vai ter que começar pelas partes, né? Para que a gente entenda essa parte aqui, ó. Vamos falar primeiramente, o que Leon Diniz falou. Há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra. Manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. A outra interna, profunda, imutável, e ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então, ó, encarnamos. É a primeira vez que a gente está encarnado na Terra? Não. Então, a gente vem vindo de outras encarnações. Temos aprendizados das outras encarnações, temos essências e temos coisas negativas. Temos os 2, certo ou não? Concordam ou não? Sim. Tá? Então, o que fica?
Quando é essência, a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, tá? Mas quando é negativo, também fica marcado, tá? Então, dependendo de como é essa marca, algumas coisas ficam no inconsciente, que é essa mente menor, vamos dizer assim, ficam ali, e que a gente não tem o acesso, e as outras vêm para fora, que é o nosso dia a dia, que é o nosso consciente. Ah, mas ó, você fala que o consciente é menor do que o inconsciente. Sim. Só que as lembranças que a gente tem das outras encarnações, elas estão muito bem estruturadas dentro de nós, nesse inconsciente que a gente não tem esse conhecimento. Porque se a gente lembrasse, não entendi. A gente não tem acesso no inconsciente. Não. Então. A gente só vai ter acesso a esse inconsciente quando a gente começar a amadurecer. Enquanto a gente não amadurece, a gente não traz para aprendizado, a gente não tem esse conhecimento. Tá? Por quê? Você já imaginou se eu descobrisse que eu tivesse matado, vamos lá pegar o exemplo de Elias, 400 pessoas, tivesse mandado degolar 400 pessoas? Como que seria o meu sentimento? Eu ia conseguir me perdoar? Não. Eu acho que não. Dificilmente. Às vezes a gente não se perdoa por muito menos. Eu conseguiria... Como que eu ia agir? Eu ia agir, em essência, eu ia ajudar o outro para pedir perdão porque eu teria que me recuperar ou por coração? Eu conseguiria... Eu acho que para se recuperar, em primeiro momento. Eu conseguiria ter essa maturidade de saber que eu matei 400, que eu mandei degolar 400, e eu começaria a ajudar as pessoas simplesmente porque meu coração, de repente, de uma encarnação para outra, despertou e eu comecei a fazer bondade. Difícil, né? Tudo bem. Mas então, aí vocês conseguem... vai pedir perdão, primeiro a gente vai tentar recuperar, né? Recuperar. Depois que a gente vai tentar se perdoar. Mas primeiro a gente tem que trabalhar isso. Eu acho que se a gente conseguir inverter, a gente se perdoar primeiro e depois ir para a ação, vai ser um pouco mais... Vocês já me corrigiram isso outra vez, da outra vez. Porque se a gente for para a ação, não é por nada, mas se a gente for para a ação, a gente está fazendo moeda de troca. Então, agora, vocês já me corrigiram e eu insisti não é corrigir, não, é lembrete para todos nós. Por quê? Porque isso está no nosso consciente, e lá no inconsciente fala mais rápido, ó, isso daí eu nem penso, já vem. E não é o inconsciente falando, não dá. Se eu não conseguir compreender, se eu não trouxer esse perdão primeiro, para mim, no caso das 400 degola, para depois eu começar a agir, não vai se tornar essência. Eu não vou buscar esse eu superior, eu não vou sentir Deus. Eu vou estar consciente fazendo aquilo, ó, ainda no olho por olho, no dente por dente. Deu para compreender ou ainda está confuso? Deu para compreender. Eu sim. Entendeu? Então, buscar esse eu superior é buscar a essência que nós somos. Nós somos essa essência, porque nós somos uma criação de Deus. Nós somos luz. Mas a gente também tem o ego. O ego, ele veio se formando com o quê? Com as nossas encarnações, com as nossas imperfeições, com tudo aquilo que a gente vivenciou. Ele é necessário, a existência dele? É, para a nossa proteção. O que fica difícil?
quando a gente... E por que a gente fala tanto do ego? Não é a primeira vez que a gente está vendo falar do ego, a gente está falando novamente. E pela segunda vez sou eu falando do ego. Por que a gente dá tanto peso para o ego? Porque ele prepondera sobre nós. Equilibra, né? Não. Oi? A Solange falou que ele prepondera. E acho que foi a Gláucia. Falou o quê? Porque ele acaba com, não sei se seriam os defeitos, né? Ou as coisas que a gente tem que... Ele acaba sobrepujando a parte, dominando, né? Porque ele está mais voltado... Ele eu acho que é o alavanca para as coisas que não são muito... E encontrar o equilíbrio dele é que é o... Acho eu, né? Então, Valéria, se a gente... Oi. vá. A gente poderia pensar, para entender, que o excesso do ego que a gente permite seria a porta larga, que a gente se envereda, porque é mais Sim. fácil, é mais prazeroso, é melhor. Você poderia? Sim, poderia. Poderia sim. Porque o que traz o ego? Né? Ele massageia tudo aquilo que, assim... O ego, ele é formado como? Pelo id e pelo superego. O superego, ele protege, ele não deixa você fazer aquilo que vai te machucar. Mas o id te deixa fazer tudo aquilo que ele vai preponderar. Eu vou estar fazendo. Se existe o equilíbrio de id e de superego, esse ego é equilibrado. O problema é não ter este equilíbrio, porque o ego é necessário, mas ele precisa estar equilibrado. Então, quando a gente vai para essa porta larga, que nem a Maria Rita nos trouxe, o que é a porta larga? É você passar por cima de tudo. É só você que existe. O que está do lado não existe. Eu não preciso respeitar. Eu não preciso perdoar, eu não preciso amar. Eu tendo. Eu estou feliz. O outro não existe. O que existe? Eu e eu. Ele, ela, nós, não faz parte. E é o que dificulta. É o que dificulta por quê? Dificulta para nós. Eu não estou falando de relacionamento, a gente pode até depois a gente partir para isso. Mas eu vou conseguir chegar no meu eu superior? Não. Eu não vou conseguir chegar a Deus, eu não vou conseguir chegar na minha essência. Porque eu coloquei o quê? Um monte de obstáculos. Eu. Aqui é a minha vida. Eu só estou feliz com as coisas que são da terra. O que é do espírito, o que é do ser, não me incomoda. Ah, mas veio de outra encarnação. Não faz parte de mim. Só que isso não existe, entendeu? Isso faz parte. Todos nós trazemos. E aí onde vem as dores, as grandes dores. Para quê? Para que a pessoa pare, respire e comece a enxergar realmente o que está acontecendo. Mas eu falo mais uma vez, o ego, ele é uma proteção da forma como estamos agora. Conforme nós formos evoluindo, deixarmos de ser um planeta de provação, de provas e expiações, um mundo de regeneração, ele já não vai fazer tanto parte da nossa vida, porque a gente vai buscar realmente esse eu superior. O que vocês acham? Já falei demais. Nunca falei tanto na vida com vocês hoje, no acolhimento. Valéria, na verdade, assim, durante toda a nossa passagem, nossas reencarnações, a gente vem trazendo resquícios da vida anterior, e esses resquícios acabam juntando e fazendo o nosso ego.
Então, assim, é difícil a gente trabalhar o ego, porque ele está tão condensado, virou uma bola de neve. Então, a gente foi trazendo cada vez mais. A gente reencarnou, levou tem um pouquinho, aí de novo, mais um pouquinho. E aí foi juntando. Então, assim, quando a gente veio para o mundo de provas e expiações, se a gente está no mundo de provas e expiações, essa bola de neve a gente trouxe junto. Então, é mais difícil a gente acabar trabalhando essa bola de neve para ir aos poucos, né? Dissolvendo, né? Fazendo com que essa bola de neve diminua para a gente poder acessar o nosso inconsciente, que é o nosso verdadeiro eu. A gente é uma máscara. O ego, ele toma conta e a gente fica uma máscara. Tá. Só que se assim, né? É uma linha de raciocínio, não estou dizendo que tá errado. Só que se a gente sentar e abraçar que é difícil, como que a gente vai ficar? No mesmo lugar. Estagnado. No mesmo lugar, não vai fazer nada. E aí, e o que a gente pode fazer? Abrir os braços e fazer o quê? Buscar sua Orar. transformação. Orar, meditar, Perdoar. começar Orar, a preencher o nosso eu aqui. Com Mas para coisas tudo isso, plenas. tá, mas para tudo isso, eu posso ler um livro, eu posso meditar, mas é assim, isso está entrando dentro de mim e está fazendo o quê? Eu preciso do quê? Eu preciso colocar em Coração, prática, Olhar para né? si, para dentro. Eu preciso ter o autoconhecimento. Senão não anda. Senão, Você não. precisa ouvir com o coração, né? Você Ouvir precisa e ver se com o coração, conhecer. né? Não, você precisa se conhecer. Você vai ouvir com o coração, mas você se ouvir. Eu, Valéria, preciso me ouvir. Calma, respiro. Estou com um problemaço. Eu preciso parar e entender por que eu estou assim. O que me levou a isso? Parar ali, ó. Por que eu estou nervosa? Por que eu perco a paciência? Por que eu quero abraçar o mundo fazendo tudo? Por que eu acho que eu sou insubstituível? Eu sou a melhor. Então, bateu o ego. Bateu o ego. Eu sou o melhor, bati no peito, eu sou a melhor, não preciso de ninguém. Vou que vou. Não tem nada de errado. Se eu estou nesse patamar, tá tudo certo. Mas eu não estou com o meu eu não estou perto de Deus, eu não estou próximo. E se a gente for falar, se a gente for pegar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, eu não estou no caminho que ele ensinou há mais de 2000 anos, que é o caminho do amor, do perdão, do entendimento, dessa convivência. Porque eu estou vivendo no eu. Eu posso. Mesmo que eu esteja, sabe, assim, estourada, mas eu faço. Eu não consigo chegar e falar assim, por favor, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Você pode me estender a mão? Deixar o orgulho Essa de humildade lado, não né? existe. Essa humildade não existe nessa pessoa. E por que Não que não existe. existe? Porque não Estou fomos pegando muito acostumados? pesado Porque hoje? não estamos acostumados? Não vai ter a sua resposta. Eu não tenho uma resposta certa, tá? Porque cada um tem a sua vivência e aqui a gente não está para julgar e nem para cutucar o outro. A gente está realmente só para refletir e fazer essa troca, né? Porque cada um tem a sua realidade, cada um teve a sua criação, cada um teve a sua vivência. Então, seria muito injusto a gente pegar um pacote e falar, é por causa disso. Não me sentiria bem. Eu sei o porquê que às vezes, eu cometo algumas coisas e não. Né? Então,
Mas cada um. Eu tô na fase, Valéria, às vezes eu me pego. Eu acho que é um comecinho, né? Mas eu me pego fazendo. Eu lembro de você falando por que isso me virou do avesso, porque ainda não cheguei no motivo, não descobri. Mas estou me pegando, parando para me perguntar, né? Todos nós temos um problema que eu vejo assim, a grande maioria, vamos dizer, não são todos, mas a grande maioria tem um grande problema de autoestima. E aí você fala assim, aquele que tem autoestima, o que ele faz? Né? Muitas vezes ele se defende dessa forma, entendeu? Ó, meu limite é aqui, você não ultrapassa, e daqui para cá, e aí vem. Não, não. Então a pessoa vai falar, não. Entendeu? Assim, né? A gente já vai colocando as duas mãozinhas assim, não, você é daqui, você não passa. Por quê? Porque isso é autoestima, isso é proteção. E essa proteção vem do quê? Vem do tempo, vem de outras experiências que tivemos e que a gente a gente tem dentro de nós. Não é a recordação, a gente tem a experiência, mas a gente não sabe claramente por quê? Porque está lá na nossa mente superior. Entendeu? Deu para entender? Ô, Valéria, então agora eu tenho uma dúvida. Agora eu estou com dúvida. Qual, dona Marlene? Porque assim, eu não sei se é por causa das experiências que eu já tive, eu não sei que é porque eu estou com uma mudança de vida, porque eu tinha um tipo de vida, né? Hoje, a minha vida está totalmente diferente. E eu escutando você falar sobre autoestima, olha, tá complicado para mim, porque eu tô com essa autoestima, eu tô bem, eu acho que eu sou eu e eu e eu. Não, pronto, aí eu tô condenada. Então, dona Marlene, a senhora quer que eu fale... Desculpa, dona Marlene. Assim... Porque, olha, é assim, ó, como eu estou me sentindo bem, eu estou na minha tranquilidade, eu estou na paz. Deus me perdoa falar. Eu sempre falo, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Pronto. Se a gente for parar para pensar, vamos lá, vamos lembrar, né? A gente não encarnou para ficar sozinho. Todos nós precisamos de alguém, todos. Seja para fazer o nosso pão que a gente vai comprar na padaria, a gente precisa de alguém. Seja para dar um bom dia, para fazer um carinho na gente. A gente sempre precisa de alguém. A gente não... Nós somos indivíduos, somos espíritos, um indivíduo. Não existe dois espíritos idênticos, mas a gente precisa fazer essa troca, né? Às vezes, a maneira como a gente enxerga as coisas é uma maneira diferente, que nem a senhora falou assim, mas eu não preciso de ninguém. Mas a senhora se sente acolhida no pingo de luz, então a senhora precisa. Aí sim, mas é aquilo que eu falo, é uma outra coisa, é uma parte espiritual que está me aquecendo, entendeu? Mas as coisas assim, eu quero falar material, né? Materialismo, assim, nessa outra parte, eu acho que eu tô conseguindo me sair bem sozinha, entendeu? Mais agora do que antes, um monte de gente. Pode ser que a senhora possa ter amadurecido, mas é aquilo que eu falo, não existe uma receita, mas na vida, todos nós precisamos das pessoas, de diversas formas. É uma troca, um ensina, outro recebe, aquele que está recebendo vai ensinar também, né? E assim por diante. Nós não estamos na Terra...
Não é, como eu estou só, eu estou bem. Eu falei, meu Deus, será que eu estou pecando? Será que o meu ego está dizendo, está mais forte, entendeu? É isso que eu... Então, eu entendi o que a senhora está falando, e aí é uma reflexão. Parar e refletir, puxar isso. E aí, o ego está dominando, sou eu que estou colocando uma máscara, falando, eu estou bem. Aí é uma reflexão. A gente não vai fazer isso hoje, não vamos refletir pelo outro. É uma reflexão de cada um. Eu me estendi. Sabe, todo mundo precisa parar para compreender. Todos nós temos ego. Todos que estamos encarnados na Terra temos o ego. Uma grande maioria com ele lá no teto. Aí você fala, nossa, Valéria, você não tem bondade nenhuma. Não, gente, não precisa. É só a gente olhar o que está acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, todo esse balbúrdio. Então, a gente não precisa nem dar exemplo. A gente não precisa contar os exemplos, porque a gente vai falar, o ego está lá em cima, né? Então, e tem outros que já estão trabalhando de uma maneira mais harmonizada, estão nessa descoberta. E qual é o objetivo? O objetivo é buscar esse ser que nós somos, esse ser de luz que nós somos, descobrir e estar mais elevado. E como que eu consigo isso? Com a minha transformação, com o meu autoconhecimento. E aí, estamos trabalhando para o autoconhecimento? Sim. Sim. Estamos. Sim, Sim, com certeza. Sim. Estamos. um pouquinho É todo fácil? dia. Não, Não é dificílimo. Não, Não é muitas vezes a gente recai, Não. reincide no erro várias vezes. E a gente tenta de novo. E aí, dá 3 passos para frente, volta 5? Mas pelo menos a gente está tentando, Volta né? 2. A gente está tentando. Sim, Leda, não se sinta ofendida, mas a gente anda 3, fica todo Assim, não, mas a gente está tentando, Mas sim, mas a gente anda 3, se sente que está Se super... conseguir, a gente só vai saber. Volta E aí, 2. quando a gente vai lá, ó o ego trabalhando. Andei 3, estou super bem. Aí vem o tombo. 5 passos para trás. É assim ou não? É assim. É assim. É assim. Ah, tá. Então estamos todo mundo normal. Porque aquele que você e fala assim, pô, tô andando 5, tô andando 3, descanso um pouquinho, ando mais 3, e não tô Às vezes a voltando gente- casa nenhuma. Às vezes a gente fica tão contente porque ouviu alguma coisa, falaram alguma coisa e a gente conseguiu deixar aquilo. 2 dias depois a pessoa fala e a gente cai de novo. Aí cai, aí pronto, já se aborrece. É, Não é? Pronto, é volta isso lá. mesmo. Não é assim? Por quê? Vibra com aquele acerto naquele dia, daqui a Para pouco, e pensa por quê que isso acontece. porque a gente não se prepara, acho que direito. Não, porque se a gente ficar assim, a gente vai massagear o quê? O ego. A gente vai massagear aquilo que a gente já traz. A gente não buscou essência. Verdade. Verdade. Gente, eu não tô aqui para jogar um balde de água fria. Oi, Ana. Ana Não. Cláudia. É para pensar. É para É pra pensar. Não é para se revoltar, mas isso acontece com todos nós. Vê se não acontece isso. A gente está ali, está caminhando, damos 5 passos. Nossa, subi, estamos felizes. Daqui a pouco, dá 2 minutos, a gente não sobe no salto. Uhum. Às vezes é uma bobagem tão grande, uma besteira, que podia ter ficado calada, não precisava ter falado. Dá vontade de bater com a cabeça na parede. Qual é Não esse? precisa se judiar. Não precisa se judiar por causa disso. Qual é a Meia essência culpa. que está lá?
Minha culpa, somente minha culpa, e vai lá. Minha máxima culpa. Uma besteira, podia ter ficado calado. Ontem a Valéria Então. falou uma frase que eu estou pensando nela até agora. Eu falei, gente, acho que você falou alguma coisa assim ontem. Eu luto todo dia para vencer a mim mesma, né? Contra mim. Gente, é isso mesmo. Porque assim, a gente não precisa lutar contra o outro. O outro não vai fazer nada na gente. O outro não faz, porque o outro nem sabe que a gente existe, tá? Não tá nem aí. Cada um tá lá na sua sintonia vivendo. Eu falo para mim, eu não preciso de ninguém para puxar meu tapete. Eu mesmo. Eu mesmo puxo. A gente mesmo se estraga. Eu mesmo puxo. Eu mesmo vou lá, dou um show. Não sou Xuxa, mas dou um show. E aí, vamos embora, vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Né? Agora, tem duas coisas também. A gente pode levar isso com muito bom humor e falar, não, de novo. Tá tudo certo, vai. Mais um dia. Não deu certo, meio-dia, né, Ana Cláudia? Não deu certo, 1 horinha. Não deu certo, vai ser naquele minuto. Ou então a gente se sente e fala assim, estou desistindo. Ah, não dá não. Estou sem paciência. A paciência é com a gente, tá? Não é com a pessoa que está do lado. A pessoa que está do lado não tem nada a ver. Só faz parte do caminho. É você com você mesmo. Não adianta a gente terceirizar. Ou adianta terceirizar? Me conte. Vocês terceirizam ou não? Não, cada um tem que assumir suas responsabilidades sobre os seus próprios atos, né? Não, dá, né, Maria Rita? Dá. Dá, mas não resolve. Porque, na realidade, não é o outro que julga. Eu acho que a gente faz de vez em quando, sim. Sou eu mesma. Acho que a gente está lutando para não fazer mais, né? Não ter Ana Paula falou Estamos assim, aprendendo isso. Faz, Ana Paula. Ana Paula Cunha. Oi, é que tá picotando. O que você falou? Eu falei assim... Não é o seu, é o meu sinal. Tá. Eu falei assim que você falou assim que a gente faz. A gente terceiriza. Eu acho que a gente acaba passando para o outro, principalmente para quem está do lado, né, uma falha, uma coisa, não digo falha, mas alguma coisa que a gente está insatisfeito, né? Aí fica, não, mas foi você. Na realidade, a gente sabe lá dentro que o outro nem teve culpa, mas a gente não vai assumir isso. Algumas coisinhas assim, a gente acaba até tendo uma consciênciazinha, né? E a gente luta para melhorar isso. Mas eu acho que a gente faz sim. Passa a bola. Ontem eu terceirizei, né? Ontem. Então, tá vendo? Eu disse da minha falha, aí eu falei, porque a internet caiu, fiquei muito tempo fora, e eu tô na sala com as minhas... Lembra que eu comentei? A gente terceiriza, assim, mas na realidade estava em minha a dificuldade, né? Terceirizar é aquela história da gente... eu fiz isso, mas foi por causa do outro. Nunca é pela gente. Você errou, você não sei o quê. Mas foi fulano que me atrapalhou, que falou, que disse. É isso. Exato. O fulano passou, não gostei não da vibração. Aí já foi, meu dia já foi. Já foi. Coitada da pessoa, passou, a gente nem sabe o que está na cabeça da pessoa e a gente já põe o pacote nela. Entendeu? Pois é. Ontem eu fiquei chateada quando a minha mãe comentou sobre isso. Eu falei, a gente estava super quietinha, eu e a Mariana, a gente estava super quietinha na sala, estava com a televisão super baixinha, eu estava com a legenda em português, a televisão estava super baixinha. E aí eu fiquei chateada com a minha mãe, porque ela não falou tudo. Mas ela assim, estava envolvida e ela não falou tudo. Mas sabe o que é pior? É que não colou.
E a Valéria e o Sérgio, eles são muito educados. São muito complacivos. Então, eu falei, ela deixou eu falar e continuou puxando a minha responsabilidade. Aí eu falei, bom, não deu certo, né? Prometo melhorar da próxima vez. Gente, Cuidar da minha responsabilidade. Eu vejo uma coisa assim, principalmente nós que estamos nessa vivência. A verdade verdadeira é a de Deus. A gente tem um pedacinho dela. Eu tenho o meu pedacinho, Maria Rita, um justinho dela. Então, assim, não cabe a gente me chegar e mostrar, porque senão isso é ego. Tem que ser assim. Não tem que ser assim. Nada tem que ser do jeito que eu quero. Cada um tem o seu pedacinho da verdade, porque é a forma como enxerga. Então, a gente pode fazer o quê? Trabalhar muito respeito, muita aceitação. Quando a gente fala de grupo, é isso, né? Porque o irmão está vendo, e aqui também. Por quê? Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu sentimento, né? E se a gente chega e começa assim, não, tá tudo errado, não tá nada está errado. Tá tudo certo. Porque cada um tem o seu pedacinho. Quando você fala para o outro que está tudo errado, é porque você já está usando seu ego, dizendo que tá o certo é o seu, né? O certo é o seu e o do outro está errado. É isso mesmo, né? Você está fechando a porta para ouvir o outro. Mas o principal disso, a gente também está fechando a porta para a gente crescer. Para a gente crescer e evoluir. E buscar essa luz que nós temos. A gente está se fechando. E muitas vezes é onde eu falo assim, é aquilo do tapete. Eu não preciso que ninguém puxe o meu tapete. A gente já está escolado, já fizemos pós-graduação, já temos doutorado, tudo de direito nisso. A gente é expert em fazer isso. Só que a gente faz o quê? É muito mais confortável a gente pegar o pacote e falar assim, deixa eu ficar aqui um pouquinho no outro, sabe? Ele que... Vai empurrando assim, como quem não quer nada. Vamos dar um jeitinho assim, né? A gente vai dando uma... Vai empurrando assim, né? Não quer nada. Não é fácil não, mas a gente tem que tentar. Não. Então, depois dessa definição, assim, nós sentimos que somos um espírito divino? Se nós somos espíritos divinos, estamos encaminhando eu acho que sempre. Mesmo quando o ego fala. Eu acho que sim. Tá. Você acha que não? Cada um na sua definição. Agora que é a vez, cada um na sua definição. Eu acho que sim também. Eu acho. Então tá. Não, eu não acho que eu seja divina. É diferente. Eu acho que nós somos espíritos divinos que estamos aqui para evoluir e tudo. Acho que todo mundo é um espírito divino. Não que eu seja divina, entendeu? Não estou dizendo que o meu ego diz isso. Mas eu acho que todas as pessoas que estão aqui são espíritos divinos, que estão aqui para evoluir. Lógico, vai depender, né, de cada um. Eu entendi nesse sentido. Mas assim, a pergunta que vem é, a gente está conseguindo trabalhar as duas estruturas do ego e do eu superior, o meu eu inferior e o meu eu superior, quem manda mais? O meu eu superior ou o meu eu inferior? O meu eu inferior são os meus defeitos. O meu eu superior são as minhas virtudes. A gente tem uma resposta boa, assim, eu acho que eu já estou a 60-40. Depende do dia. 60-40 ali. Como que não, tá? Eu acho que eu tenho muito ainda. Como que tá?
Manifestando-se em nós as negatividades do egoísmo, do orgulho, como prepotência, arrogância, violência, raiva, ressentimento, cobiça, insensibilidade à dor alheia. Empatia zero, tá aqui, né? Insensibilidade à dor alheia, empatia zero. Inveja, medo, ciúme, desamor, de uma forma geral. E aí quando a gente está bem, quando a gente está mais com esse eu superior, a gente está mais próximo de Deus, o que nós somos? Nós rezamos, vem o nosso lado amoroso, belo, generoso, criativo, fraterno, alegre e saudável. Caridoso. A gente tem dos dois, mas a gente tem os dois misturados. Tudo junto e misturado. Ó, Tudo junto e lembra do misturado. eu. Nessa hora é eu, não é nós. Tu carrega no nós. Eu acho que a gente vai ter que ticar. Tanto reza, como Ticar é bom. estuda, tudo. E daqui a pouco está reclamando porque pessoa olhou feio, sei lá, qualquer coisa Então, assim. aí assim, né? É por isso que eu falo. Tanto Nós vamos lá, fazemos tudo bonitinho. É de coração, é de coração. Não estou dizendo que não seja. Passou ali, tropeçou, bateu o dedinho. Aquele dedinho que dobra assim. Pronto, estragou tudo. Aí, Estragou tudo. Não, Estragou tudo. aí a gente faz assim, não, tudo bem, doeu, ok, vamos lá, vamos trabalhar, né? Tá doendo. Eu sou mas humana. Mas isso não tira a amorosidade, a religião, né? Eu sou humana. O carinho que a gente tem pelas pessoas, a empatia. Eu sinto dor também. Ó. Aí a gente tem que trabalhar, assim, a gente está brincando para ficar mais leve, né? Porque sempre, a leveza sempre. Mas a gente tem que também parar para falar assim, parar e refletir realmente. Eu não estou dizendo que a gente não tem amorosidade. Mas qual que vence? Qual é o lobo que é o alimento? Eu acho que é o inferior. Ou o lobo mau? Lobo mau. Não pode dar comida para os dois? Pode alimentar os dois? Não. Eu estou ficando confusa. Por que você está ficando confusa, Ana Paula Cunha? Me conte. Ai, não, uma fala que é o lobo, outra fala que é o mal. Eu xingo. Quando eu bato o dedinho, eu vou xingar. Porque eu senti dor, eu sou humana. Eu não vou me condenar por isso. Eu acho, né? Acabo não me condenando por isso. Mas tropecei. Principalmente se alguém colocou alguma coisa no caminho, né? Vou dar uma topada, sentir dor e falar, ai, não, tá tudo bem, que delícia, que ótimo. Então, a gente ainda está na Terra. Então, o nosso nível de amor não é tão elevado como muitas vezes. Não, eu acho também. Entendeu? A gente realmente, na hora que o negócio aperta, o ego fala muito mais alto do que esse lado do eu superior. E aquilo que a Ana Paula Cunha falou é uma realidade. Por quê? Porque vem as nossas defesas, vem tudo que vem do passado, e a gente se defende muito bem. Esse lado é muito maior do que o outro. Por quê? Porque o outro a gente está despertando, a gente está se autoconhecendo. Não adianta a gente falar assim, não, porque senão a gente não estaria mais aqui encarnado, gente. A gente já estaria no outro plano, porque a gente já teria conseguido a evolução. Então, aquilo que a Ana Paula já está falando, assim, que a gente lá brincando lá do dedinho, dessas coisas todas, né? Acontece realmente. Né? Não sou. Eu falei, eu não sou divina, né? Se eu fosse divina, eu ia achar que estava tudo certo, mas não sou. Ainda, quem sabe, né? Então, mas aí que tá. A gente está trabalhando
para chegar Para nisso. isso. Pra buscar, Exatamente. então tá tudo certo. Uhum. Mas é aquilo que assim, o exercício seria: vamos tirar as nossas máscaras de proteção e vamos nos enxergar realmente como somos. Alguns estão prontos, outros não. E tá tudo certo, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maturidade, cada um tem a sua vivência. Tá? Na hora que o ego estiver equilibrado, a gente vai estar bem. Hoje ele oscila e oscila bastante. E a gente pode dizer que talvez oscile até para baixo, no sentido não de para baixo, não, para cima realmente, dele falar muito tempo, muito mais alto. É aquela coisa, você não vai ultrapassar o seu limite é ali, e não aqui. E ó, também não vejo nada de negativo. Por quê? Porque desconstruir, a gente tem que desconstruir sem agressividade. Ninguém vai falar assim, agora eu vou deixar as pessoas fazerem o que bem entenderem comigo. Eu só vou ficar lá e apanhando. A gente não vai estar aprendendo nada. Ninguém vai conseguir fazer isso. Eu não faço isso, não. Mas não, dona? Não, eu não faço isso. Eu posso até apanhar, mas eu não concordo, não. Eu só posso apanhar, eu não nasci para apanhar. Difícil dizer para me bater. Vai, bate mais, que eu gosto. Difícil. Gente, assim, a pancada não é apanhar, não significa que é na pele, nessas coisas. Não, é Existem apanhar, diversas formas de você apanhar na vida, né? De você cair, de convivências, de um monte de coisa. Não é no pé da letra, tá? Mas mesmo o bater até numa ofensa e você ficar quieto, dar o outro rosto, a pessoa ficar batendo em você, massacrando, falando, também isso eu não consigo, não. Ainda não consigo ficar ouvindo o desaforo e ficar calado o tempo todo. Então, ó, o nosso exemplo foi Jesus. Ó, se a gente for buscar Jesus nessa hora é a melhor coisa. O melhor exemplo é Jesus. As pessoas falavam e ele dizia, você que está falando, eu não. Para aquele que estava escutando, poderia irritar até o topo. Mas ele estava falando no sentido assim, você diz que eu sou rei, você diz que eu sou... Isso mesmo. Hoje à tarde eu estava lendo os capítulos do Redentor que o Sérgio mandou. Exatamente isso. Exatamente isso, as passagens dele. Ele ficava mudo e depois ele falava exatamente isso. É você quem está dizendo que eu sou rei. Eu não sou, eu nunca cheguei aqui e falei que eu sou rei, que eu vou salvar, nunca falei nada. Então, muitas vezes, o que ele falava? Eu vou deixar a pessoa se eu for explicar, a pessoa não vai entender. Então, é mais fácil ficar no silêncio. Agora, no nosso dia a dia, como nós estamos, se a gente está falando, alguém fica no silêncio, como que a gente fica? No vácuo, como você fala. Não, no vácuo, sim, mas e o sentimento? Tu tá falando ali e a pessoa não te dá. O que você fica? Com raiva, você fica, pô, eu tô falando aqui, eu tô falando e a pessoa não tá me dando atenção. Me dá atenção. Qual é o sentimento que vem? A gente fica Irritação. calminho, né? De raiva. Raiva. Acho que irritação seria a palavra, você fica irritada com aquilo. Se deu 5 minutos a mais ainda, se tiver alguma coisa na mão... Aí você fica com raiva. Né? Você mira assim, né? Se tiver na mão, tiver, né? Você... Ou não acontece? Acontece. Então, nós estamos mais do eu superior ou por eu inferior? Inferior. Porque o eu superior, você está falando, o que você vai fazer? A pessoa vai conseguir parar, vibrar pelo outro e entender que ele realmente está muito nervoso, que precisa ter muita calma, muita serenidade nessa hora e é com muito amor. Jesus nos ensinava isso. Então, é nesse momento que a gente fala assim, a gente está anos-luz de Jesus, não é verdade?
Muito. Então, o ego domina, ou não? Uhum. Sim. Domina. Sim. Domina. Eu acho Vocês que se não estão tiver um pouquinho de Muitas encarnações ainda para essa evolução. muitas encarnações, né? Dona Marlene está falando que, o que, dona Marlene? Eu falei que se não tiver um pouquinho de ego, não tem graça. Ah! Um pouquinho, né, dona? Se não tiver, né, Agora na dona? bateria. A verdade é E uma viva só. a dona Marlene. A verdade é uma só. Eu, como já estou com meu 7,4, já estou mais pertinho de para lá do que para cá, acho melhor a gente aceitar que dói menos. Tá, perfeito. Ó, todo mundo chegou à conclusão, nós temos. Mas com essa busca do autoconhecimento, cada vez que a gente age dessa forma, como que a gente fica? Frustrada. Eu ia falar Comigo isso. mesmo. Comigo mesmo. Por quê? Porque você conhece, porque você sabe que não é certo. Porque, né? Porque Que mais? você não conseguiu. Você não venceu a quem? A você A si mesmo. mesmo. Você mesmo. E agora Você não venceu me o seu ego. E agora eu me pego assim. Acontece alguma coisa e eu faço, caí, sabe aquela coisa assim, puxa, eu você também. está se segurando É. né, para tentar melhorar como pessoa, para buscar essa coisa. Aí, de repente, você escorrega. Eu falei, caramba, Ó, deu para eu entender? tenho me pego nisso. Ó, deu para entender por que a gente escorrega? Porque isso está dentro da gente. Ninguém vai escorregar. Você não acorda, Solange, falando assim, hoje, ao 12h35, eu vou escorregar. Não, com Chutarei certeza o não. pau da barraca. Não. Quando você vê envolvida lá no que está acontecendo, você faz. E depois você fica. Eu não acredito. Foi por tão pouco. Eu poderia, se eu ficasse. Então vamos lá, gente. Vamos lembrar do exercício. Vamos lembrar do monge. 50 língua no céu da boca, 50 no sentido horário, 50 no anti-horário. Não deu jeito, mais 100. 100 de um lado, 100 do outro. Vai ficar rodando a língua que vai até cansar, que não vai nem lembrar. A língua vai ficar musculosa. Com mais força. Mas pelo menos a gente vai ficar com dor e não vai ter cometido o ato. O que vocês acham? É um exercício. O que dói mais? O que dói mais? Rodar a língua ou o ato? O arrependimento depois. O ato, Porque o ato dói por quê? Porque a gente está começando a caminhar. Porque a gente está dando o primeiro passo. Uhum. Não é verdade? Com certeza. Já é uma grande coisa, se a gente tem. Mas não pode ficar muito feliz, não, porque senão a gente tropeça. A gente já tropeçou e se a gente começa a ficar muito feliz, porque já é uma grande coisa. A gente está reconhecendo. E nem precisa usar os chicotinhos, né, Valéria? Não, principalmente os coloridos, por favor. Ana Paula Cunha, devolva todos. Vou ficar no armário só de chicotinhos. Porque não vale a pena a gente se autoflagelar. Conforme a gente vai se conhecendo, né, esse autoconhecimento, a gente vai realmente conseguindo sentir principalmente, o porquê que isso acontece com a gente. Por que eu tenho que fazer? Eu não tenho nada para fazer nada. Não sou obrigada a nada. A decisão é minha. E aí a gente vai começando a descobrir o quê? Esse sentir. Eu fico muito mais feliz. Eu tenho muito mais paz quando eu tô aqui, gente.
Eu tenho muito mais paz quando eu consigo não responder. Eu não preciso levar esse olho por olho, sabe? Eu não tenho nada para provar. Agora, quando eu levo ali na unha, quando tem que ser aquilo que eu quero, é o meu ego falando. Mas eu já sinto em mim uma transformação. Porque vocês sabem, as minhas primas que estão aí, podem falar. Eu sempre fui muito acelerada, muito agitada, muito nervosa. Aqui em casa eu já estou mais calma. Aí quando eles falam um pouco mais alto, mas por que você está falando alto? Não fala assim, você tá nervoso? Eu estou falando para o meu filho assim, você está nervoso, está estressado? Eu já estou me pegando um pouco mais baixa, tá assim, baixando a minha bola, tá mais lenta. Muito mais. Muito mais. Está exercitando. Tô exercitando, tá? Sim. Muito. Mas isso daí te faz o quê? No seu sentimento, se eu posso perguntar. Muito bem. Muito bem. Eu quero cada vez que isso vá crescendo. Estou trabalhando os meus sentimentos. Não foi para isso que a gente estudou? Escutando seus sentimentos? Então. E eu sei que eu tinha muitas coisas que estavam erradas, porque eu trazia essa bagagem, né? De outras existências. E eu agora, com esse despertar espiritual, eu estou procurando, buscando a minha melhora, minha reforma íntima. Então, assim, ó, vamos definir essa bagagem. A gente traz o passado, mas a gente pega do presente também, tá? A gente faz combo. Não é só o passado que a gente tem um combo de agora também. Não, antes da gente começar o nosso autoconhecimento, a gente tem um combozinho de sentimentos, de como a gente agia. Porque se a gente for pensar como nós agíamos há 30 anos atrás, é totalmente diferente do como a gente age agora. Ou não? Verdade. Então, tem um combo desta vida também, né? Então, fica bem tudo juntinho. Mas é aquilo, é uma escolha. Se eu me sinto bem trabalhando com o meu ego, é isso que me fortalece, é isso que me dá... Eu vou subir nessa tamanca e tá tudo certo? A gente não tem o que falar, gente. A gente não tá aqui para falar, não, tá errado. Não, a gente não tem. Mas eu acho também, Valéria, que quando a pessoa, que nem vai, no caso da Solange, de todo mundo que está aqui, mas ela em si, porque está falando isso, eu acho que a hora que você procura, não digo mudar, mas entender para poder melhorar, é porque você espiritualmente você já percebeu que aquela forma que você estava não estava lhe fazendo bem, né? Não é nem... Lógico que não faz bem para quem está em volta também, mas principalmente para ela, né? E aí eu acho que não vai culpa, não vai nada, vai só o sentimento de você estar se sentindo melhor, né? Se é por aí, né? É você que escolheu, ó, não quero mais isso, não estou bem, eu estou infeliz comigo mesmo, não estou infeliz com o outro. Eu estou infeliz comigo mesmo. Eu posso colocar primeiro a culpa lá no outro, terceirizar. Aí eu começo a conviver, eu começo a ler, eu começo a buscar essa autoajuda, né? Não deixa de ser uma autoajuda, eu busco o meu autoconhecimento, aí eu começo a descobrir que sou eu mesmo. Não é o outro. Uma coisa que eu acho que eu estou melhorando nesta parte. Por exemplo, antigamente, quando eu era mais jovem, meu negócio era gritar muito. Eu falava alto e pronto. Hoje, eu estou me corrigindo e eu estou pensando assim, se você falar alto, a pessoa se afasta de você. Se você falar baixo, a pessoa vai te ouvir, vai ficar quietinha para te ouvir. Então, eu falei, ó, tá vendo? Assim como a gente tem que aprender a falar baixo para o outro ouvir, sem machucar, são outros pontos de vista que a gente tem que melhorar. E a gente vai se corrigindo, né? Uma coisa vai melhorando outra, né? Então, Nessa parte aqui, eu acredito que eu já estou um pouco melhor. Porque eu não falava baixo como eu estou falando. Eu era muito
sabe? Forte, né? Tá. Agora não, eu vou devagar. Então, Agora, assim, e se a pessoa não me quiser ouvir, eu peço licença e saio. Pronto. então, é uma reflexão nesse sentido, né? Por que que a gente grita? Não há necessidade de gritar. O falar ouve-se melhor do que gritar. Sim, mas por que quando a gente... Por que que a gente grita? É nervoso. Quer impor o que a gente está falando. A gente quer impor aquilo lá que a gente está falando. Tem uma imposição. Porque os nossos argumentos são fracos. E aí vai no grito mesmo, né? Verdade. Então, aí a gente pode falar que aí quem venceu? O ego. No grito, eu vou me impor, eu vou lá, né? E enche o peito e vamos embora. E quando a gente... Ó a vibração. Uma vibração pesada, densa. E quando a gente fala baixo? Como que a gente consegue uma coisa com uma criança? Que a gente não deixa de ser criança, né? A gente está no jardim de infância, para o plano espiritual. Quando é? Quando a gente abaixa do tamanho dela, né? Quando a gente fica de joelhinho, mesma altura, olhar no mesma altura. Não é assim? Olhar com olhar, falar baixo. Você não precisa berrar, porque ela vai falar assim, eu não sou surda. Não sou surda. Muitas aceitem voltar, não podem responder. É assim que a gente atinge uma criança. Nós não deixamos, nós somos uma criança. Então, a gente olha nos olhos daquele que a gente quer conversar e fale. Eu falo muito sobre isso. Quando a gente fala do nosso sentimento, eu estou sentindo, falando baixo, a gente não agride o outro. A gente pode até falar para o outro, mas eu falo assim, eu estou falando do meu sentimento, ó, tá, doeu em mim. Eu sei que você não teve culpa, mas me doeu. Eu não estou conseguindo trabalhar isso. Mas, quando eu vou no grito, inflo o pleito, e aí não tem jeito, não. Nada vai dar certo. O ego venceu. E todo mundo saiu perdendo. Porque a gente ficou anos-luz de nós mesmos, de Deus, da nossa centelha. E quando nós conseguimos ter essa evolução, a nossa centelha, que nós somos uma centelha de luz, ela se ilumina, ela se expande. A nossa vibração é outra, a gente sente uma paz interior que a gente não consegue empreender. Aí você fala, isso é dessa terra? Se a gente se exercitar bastante e buscar o nosso autoconhecimento. A gente realmente acreditar que somos luzes. E nós somos. E, ó, não somos LED não, que é bem pequenininho. Nós somos luzes, realmente. Tudo bem? Tudo. Vocês estão Muito bom. Estão muito doloridos? Um pouquinho só. Um pouquinho. Só um pouquinho? Não deu muito. Não deu muito? Vai todo mundo dormir? Eu acho que é bom a gente ouvir mudanças, né? Não dói. Pelo contrário, ajuda. A próxima vez que tiver sobre o ego, eu troco com o Sérgio. Vem o Sérgio. A segunda vez que eu falo do ego, na hora de vir uma outra pessoa. Na hora de vir uma outra pessoa falar do ego. Senão ela, quando me olha, não, lá vem ela. Hoje. Mas todos bem mesmo? Ana Cláudia, é muito bom ver você falando, menina. Eu quero falar mais, vou treinar. Isso aí. Isso aí. Deus Vai quiser, falar. já tá bem. Tá bem, né? Tá falando bem mesmo. Tá? É isso aí, Graças a prima. Deus. Então vamos lá, vamos encerrar.
Nós vamos com Vamos. muita alegria. Calma, eu já vou te dar teu remédio. Agradecer. Agradecer a Deus por esta oportunidade. Que possamos, nesse momento, sentir toda essa espiritualidade amiga. E vamos vibrar intensamente para que a paz na Terra se faça presente. Para que o amor toque o coração de cada brasileiro. Que eles possam sentir esse coração se expandir, um melhor sentimento. Boas palavras, boas atitudes, fé. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas essa fé, a fé que tá tudo certo, nada errado. Que Jesus segure em nossas mãos, Maria e Deus nosso Pai Criador. Que não estamos sozinhos em momento algum. E é dessa forma que nós vamos mentalizar o nosso lar repleto de amor, de fé, que os entes queridos que moram com a gente possam receber todas essas bênçãos e que possamos cada vez mais nos autoconhecer, trazer esse sentimento de luz e de amor, essa centelha, a centelha divina que somos, deixar-se expandir, para que assim possamos estar cada vez mais próximos de Deus. E pedimos à espiritualidade amiga que leve essa vibração aos hospitais, aos UTIs, a todos aqueles irmãos que estão necessitando de um abraço, de um sorriso, de um olhar. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva não somente hoje, mas para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Jesus. Graças a Deus.